Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Andrea Monroy, eu sou fisioterapeuta e psicoterapeuta corporal e pretendo compartilhar aqui com vocês assuntos sobre saúde, corpo e mente, autoconhecimento e espiritualidade. E para iniciar, vamos aproveitar essa lua cheia em Capricórnio e falar sobre a responsabilidade das nossas emoções. A ideia desse assunto veio de uma cliente minha de psicoterapia que passou por essa experiência. A queixa dela, por um bom tempo, foi a dificuldade de lidar com as relações de amizade, e parentescos próximos, como primos, irmãos, sempre sentindo como se as pessoas estivessem criticando, não aceitando a opinião dela, ela sempre se esforçando muito para agradar os outros. E conforme nós fomos aprofundando no processo dela, foi aparecendo uma dificuldade de aceitar a adolescência tal como ela foi. E foi uma adolescência difícil, porque ela era um pouco excluída da turma, do grupo da colégio e do grupo do clube. Era vista como aquela que hoje seria a que sofreria o bullying, mas ela fazia um esforço muito grande para agradar e para conquistar essas amizades. Mas foi um esforço infeliz, que não deu resultado. E ela passou muito tempo não aceitando isso. Até hoje ela trazia, até então ela trazia que ela não aceitava a adolescência dela do jeito que ela foi. Porque foram amigos que foram injustos, cruéis, que ela se esforçou tanto, fez coisas que ela se arrepende de ter feito para agradar eles e não aceitava. Muitas vezes até responsabilizando a mãe dela, que não ensinou ela a lidar com o feminino, com o estar no grupo e se defender no grupo. Conforme nós estamos trabalhando, trouxe para ela a questão de se responsabilizar por aquilo que foi. Porque hoje não tem mais como voltar no passado e modificar. Tem como ela olhar para ela e ver aonde ela estava naquele momento, reconhecer e aceitar que ela intelectualmente entendia que aquilo não estava certo e que ela deveria fazer diferente. Porém, emocionalmente, ela ainda não tinha condições de se defender de tudo aquilo e responder à altura que ela esperava. Porque é o que acontece com a gente. O nosso intelecto evolui normalmente junto com o nosso físico. Porém, as nossas emoções não acompanham essa evolução, porque nós vamos passando por estresse ao longo da vida e nós não sabemos elaborar esse estresse, vamos guardando essas nossas dificuldades e isso interfere no nosso processo de desenvolvimento emocional. Aliás, é por isso que nós estamos aqui nesse planeta em processo de evolução espiritual para lidar com as nossas emoções. Quando a gente é adolescente ou mesmo criança que já tem o intelecto desenvolvido, muitas vezes a gente fica preso naquela questão que a gente viveu e não aceita que foi daquele jeito, querendo voltar atrás para fazer diferente, porque hoje a gente teria condição emocional de fazer diferente do que foi. Porém, se a gente não aceitar que naquela fase a gente não tinha condições, acolher e aceitar a nossa criança, a gente fica tirando com a nossa criança e colocando a responsabilidade fora. A gente não enxerga aonde está a nossa responsabilidade disso. Então, conforme a gente assume a nossa responsabilidade, acolhe as nossas limitações emocionais do passado, a gente começa a soltar aquela história do passado e viver experiências novas de uma forma diferente. E foi muito isso que aconteceu com a minha cliente, e foi muito bacana de ver isso com ela. Ela mais madura, aceitando melhor a opinião dos outros e se preocupando menos com a opinião dos outros, porque agora ela não sente mais necessidade de agradar tanto as pessoas, porque ela entendeu e acolheu que era o que a criança dela podia fazer naquele momento. Então, essa é a dica. Quando a gente se vê muito presa numa história do passado que parece que dá um nó na gente, vem uma indignação, vem um desconforto, vem uma raiva. É a hora da gente olhar para trás e reconhecer a limitação da nossa criança, o quanto que ela era impotente emocionalmente para fazer
diferente do que a gente fez. Aceitar as coisas como foram. Aceitar que aquele que nos feriu nada mais é do que uma projeção da nossa sombra. Porque já diz Jung, né? Da dualidade dos opostos. Se eu não gosto do que tem o outro, eu tenho que olhar para dentro e reconhecer que é uma parte da minha sombra. Pode ser que ela esteja na polaridade daquele que eu não gosto, mas é uma sombra minha que eu estou projetando para fora. Quando eu identifico como minha sombra, então eu posso integrar ela com a minha luz. E aí eu começo o meu processo de individuação, que é sair dessa polarização que a gente tanto vive hoje, né? Então é isso. Eu espero que tenha sido útil para você esse assunto ou para alguém que você conheça e que você possa compartilhar com essa pessoa para que ela possa aproveitar esse tema também. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, aproveite e se inscreva no canal, que nas próximas postagens você receberá notificação. E até a próxima!